Lázaro! Vem pra fora! Você já parou pra pensar por que o Filho de Deus chorou? Não tô falando de qualquer pessoa, mas daquele que tinha poder sobre a vida e a morte, que caminhava sobre as águas, que multiplicava pães e peixes. De repente, diante de um túmulo, ele deixou as lágrimas escorrerem pelo rosto. Isso mexe demais com a gente, porque mostra que até o Criador do universo viveu a dor mais humana de todas: o choro. A Bíblia, em João 11:35, resume isso em duas palavras que carregam um peso enorme: Jesus chorou. E se você parar para pensar, é o versículo mais curto de toda a Escritura, mas talvez seja um dos mais profundos, porque ali não tem milagre, não tem ensinamento direto, não tem parábola, tem só lágrimas. Lágrimas que falam muito mais do que 1000 palavras poderiam falar. Agora pensa comigo, se Jesus, sendo Deus, chorou, o que ele estava revelando pra gente nesse momento? Será que era só tristeza pela morte de Lázaro? Será que era compaixão pelo sofrimento das irmãs, Marta e Maria? Ou será que havia algo muito mais profundo acontecendo ali, algo que a gente precisa aprender? Esse choro é um choque de realidade. Ele mostra que Deus não é distante, frio, inacessível. Pelo contrário, ele sente junto com a gente. Ele não ignora nossas dores. Ele não olha de cima como quem diz: se vira aí que eu já fiz a minha parte. Não, ele desce até onde estamos e compartilha das nossas lágrimas. E isso é tão libertador, porque a gente vive numa cultura que muitas vezes diz: engole o choro, não demonstra fraqueza, segura a emoção. Mas Jesus não segurou. Ele mostrou que existe poder até no momento em que você deixa o coração transbordar. E sabe o que é mais incrível? Aquelas lágrimas não foram inúteis. Elas carregavam amor, elas carregavam empatia. Elas mostravam que, antes de fazer o milagre, Jesus primeiro se conecta com a dor das pessoas. É como se ele dissesse: eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu também estou sentindo com você. Imagina o impacto disso na vida das pessoas que estavam ali. Todo mundo esperava que Jesus fosse agir logo, que ele fosse chegar, dar uma palavra, levantar Lázaro e pronto. Mas não, ele para, ele sente, ele chora. E só depois disso ele chama a vida de volta ao sepulcro. Esse detalhe muda tudo, porque revela que o nosso Deus não é só o Deus do poder, mas também o Deus da compaixão. O choro de Jesus quebra a nossa imagem distorcida de que vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Na verdade, é justamente no choro que ele mostra a maior força, a capacidade de amar profundamente. E se até Jesus chorou, quem sou eu, quem é você, para achar que precisamos esconder a dor? Talvez você esteja passando por um momento em que as lágrimas têm sido suas únicas palavras diante de Deus. E eu quero te lembrar, essas lágrimas não passam despercebidas. O Salmo 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Ou seja, ele está do seu lado nesse momento, mesmo quando você acha que ninguém entende. Quando Jesus chorou, ele não chorou só por Lázaro, ele chorou por mim e por você também. E é por isso que esse episódio é tão poderoso, porque mostra que existe um Deus que não apenas manda a vida voltar, mas que antes decide se sentar ao nosso lado e derramar lágrimas conosco. Agora, se até o céu chorou diante de uma perda, o que será que acontece quando você derrama suas lágrimas diante de Deus? Será que ele não está recolhendo cada gota, preparando algo que você ainda não imagina? Imagina a cena comigo. Marta e Maria desesperadas, os amigos chorando, o clima pesado de luto, aquele silêncio que só é quebrado pelo som das lágrimas. O coração de todo mundo estava em pedaços. E no meio dessa multidão abatida, Jesus chega. Ele olha ao redor, vê o sofrimento, sente a dor que enchia aquele lugar. E a Bíblia diz em João 11:33 que ele se comoveu profundamente e perturbou-se. Isso é muito forte. Jesus não fingiu estar acima da dor. Ele não chegou dizendo: calma aí, gente, eu já vou resolver isso. Não, ele mergulhou no sentimento das pessoas. Ele deixou que a tristeza tocasse o coração dele.
E aqui tem um segredo que muita gente esquece. Jesus não chorou porque duvidava do milagre, mas porque ele se importa de verdade com quem sofre. Às vezes a gente pensa que Deus só está interessado em resolver os problemas, em dar a resposta, em mostrar poder. Mas a história mostra outra coisa. Antes do milagre, vem a compaixão. Antes de trazer Lázaro de volta à vida, ele se coloca no lugar das irmãs e lhe mostra empatia. E isso muda tudo, porque significa que quando você sofre, ele não fica só do lado de fora esperando o momento de agir. Ele entra na cena com você. E vamos ser sinceros. Quantas vezes a gente já ouviu frases do tipo: engole choro, fica firme, crente não pode se abalar. Só que a Bíblia está gritando o contrário. O próprio Filho de Deus se abalou diante da dor, e isso não diminui quem ele é. Pelo contrário, mostra o quanto ele é completo, porque só alguém perfeito poderia sentir a dor do outro, sem perder a esperança. Talvez você esteja se perguntando, mas por que Jesus, que sabia que ia ressuscitar Lázaro, perdeu tempo chorando? E eu vou te dizer, ele não perdeu tempo, ele ganhou almas. Ele mostrou que o reino de Deus não é só sobre poder, mas sobre amor. Ele mostrou que a verdadeira vitória não é apenas vencer a morte, mas também abraçar quem sofre antes da vitória chegar. E olha que lindo! Isaías 53 chama Jesus de homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Isso quer dizer que ele entende de perto o que você passa. Ele não olha para as tuas lágrimas de longe. Ele sabe exatamente como é estar nesse lugar, porque ele também esteve lá. Isso traz uma esperança gigante. Porque se até o Senhor do Universo se comoveu com o choro humano, não tem oração, não tem lágrima sua que passe despercebida. Cada vez que você dobra o joelho, cada vez que o coração aperta e as lágrimas escorrem, pode acreditar, o céu sente junto. E sabe o que é mais louco? O choro de Jesus não foi sinal de derrota, foi sinal de proximidade. Foi a prova viva de que ele não é um Deus distante. Ele é Immanuel, o Deus conosco. Ele é aquele que escolhe estar presente no meio da nossa dor, mesmo quando a solução ainda não chegou. Então, da próxima vez que você estiver chorando, não pense que está sozinho. Lembra do que aconteceu em João 11. O mesmo Jesus que chorou em Betânia é o que está ao seu lado hoje. E se ele chorou lá, pode ter certeza, ele também se importa com as suas lágrimas agora. E eu vou além. Pode ser que o seu choro seja exatamente o prelúdio do milagre que está vindo. Porque assim como aconteceu com Lázaro, a compaixão de Cristo sempre abre espaço para a manifestação do poder dele. Agora, pensa comigo. Se Jesus chorou antes de ressuscitar, o que será que ele ainda quer ressuscitar na sua vida? Imagina só, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta tudo pelo poder da sua palavra, parando diante da dor humana e se deixando tocar por ela. É isso que acontece quando Jesus chora. O céu inteiro se comove com a terra. E isso não é força de expressão, não. É a realidade espiritual mais linda que existe. A Bíblia diz em Salmo 56:8: Tu contas as minhas vagueações, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Ou seja, cada lágrima que você derrama é registrada por Deus. Não existe um choro sequer que se perde no chão. Cada gota tem valor eterno. Cada lágrima é vista, lembrada e guardada pelo Senhor. Olha que contraste incrível. No mundo, as pessoas muitas vezes menosprezam o choro. Tem quem diga, para de frescura, isso não resolve nada, lágrima não paga conta. Mas diante de Deus, a lógica é completamente diferente. Lágrimas são sementes. Lágrimas são orações silenciosas. Lágrimas são sinais de fé porque revelam que mesmo no sofrimento, você ainda corre para os braços dele. Pensa comigo, quando uma criança se machuca e começa a chorar, o que um pai ou mãe faz? Sai correndo, abraça, consola, enxuga as lágrimas. Agora imagina Deus que é pai perfeito, vendo os filhos chorando. Você acha mesmo que ele ficaria indiferente? Claro que não! Jesus chorando em Betânia é a prova viva de que o céu se move quando o coração humano se quebra.
E tem mais. Essas lágrimas não só tocam o coração de Deus, mas também preparam o ambiente para milagres. É como se cada lágrima fosse um tijolo invisível na construção daquilo que Deus vai realizar. Às vezes a gente não vê, mas o processo está acontecendo. Enquanto você chora, Deus já está escrevendo a resposta. Enquanto você se derrama, Ele já está movendo peças que você nem imagina. E eu sei, pode parecer meio estranho pensar que chorar pode estar ligado à vitória. Mas olha só o que diz o Salmo 126, 5. Os que semeiam em lágrimas, com alegria colherão. Percebe? As lágrimas não são o fim, são o começo de uma colheita. É o céu respondendo ao seu coração quebrantado. E sabe o que é mais bonito? Quando Jesus chorou, Ele não chorou sozinho. O texto bíblico mostra que os judeus que estavam ali também disseram: "Vede como Ele o amava." João 11, 36. Ou seja, até quem não entendia direito quem era Jesus, conseguiu perceber que aquelas lágrimas eram prova de amor. E isso nos ensina algo. Quando o céu se move junto com você, até quem está ao seu redor pode ver que existe algo maior acontecendo. Talvez você esteja passando por um tempo em que as lágrimas são constantes. Talvez o travesseiro já está molhado de tanto chorar escondida. Mas deixa eu te lembrar, o céu não só vê, como se envolve. Cada vez que você derrama lágrimas diante de Deus, você está atraindo a presença dele. Você está tocando o coração do Pai. Então, da próxima vez que as lágrimas vierem, não ache que é sinal de fraqueza. Pelo contrário, pode ser o céu inteiro se movendo ao seu favor. Pode ser que, naquele exato momento, Deus esteja recolhendo suas lágrimas como se fossem pérolas preciosas. Agora, se o céu se moveu quando Jesus chorou diante de um túmulo, o que será que acontece quando você chora diante do trono de Deus? Sabe aquela frase que a gente escuta desde criança? Homem não chora. Pois é, a cultura ensina que chorar é fraqueza, que mostrar emoção é sinal de fragilidade. Só que quando a gente olha para a Bíblia e vê o Filho de Deus chorando, tudo isso cai por terra. Porque Jesus mostrou que o verdadeiro forte não é quem esconde as lágrimas, mas quem tem coragem de se entregar por inteiro diante de Deus. O livro de Hebreus 5:7 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Ou seja, até nas orações mais intensas, Jesus chorava diante do Pai. E sabe o que isso mostra? Que as lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de dependência. É como se cada lágrima fosse um grito silencioso dizendo: Pai, eu preciso de ti. E aqui tem o ponto. Enquanto o mundo prega autossuficiência, Deus valoriza o quebrantamento. O mundo diz: segura a emoção, mas o Evangelho ensina: derrama o coração diante do Senhor. Porque é na vulnerabilidade que a força de Deus se manifesta. É quando a gente reconhece que não dá conta sozinho que Ele mostra o poder dele. E sabe o que isso mostra? Que as lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de dependência. É como se cada lágrima fosse um grito silencioso dizendo: Pai, eu preciso de ti. E aqui tem o ponto. Enquanto o mundo prega autossuficiência, Deus valoriza o quebrantamento. O mundo diz: segura a emoção, mas o Evangelho ensina: derrama o coração diante do Senhor. Porque é na vulnerabilidade que a força de Deus se manifesta. É quando a gente reconhece que não dá conta sozinho que Ele mostra o poder dele. E sabe o que isso mostra? Que as lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de dependência. É como se cada lágrima fosse um grito silencioso dizendo: Pai, eu preciso de ti. E aqui tem o ponto. Enquanto o mundo prega autossuficiência, Deus valoriza o quebrantamento. O mundo diz: segura a emoção, mas o Evangelho ensina: derrama o coração diante do Senhor. Porque é na vulnerabilidade que a força de Deus se manifesta. É quando a gente reconhece que não dá conta sozinho que Ele mostra o poder dele. Forte é quem se dobra diante de Deus e diz: eu não consigo, mas o Senhor pode. Foi isso que Jesus nos ensinou quando chorou. E tem mais. Quantos homens e mulheres de Deus ao longo da Bíblia derramaram lágrimas? Ana chorou no templo pedindo um filho. 1 Samuel 1:10. Davi escreveu salmos regados a lágrimas. Salmo 6:6. Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão. Paulo falou em Atos 20:19 que servia ao Senhor com lágrimas. E todos eles não foram lembrados pela fraqueza, mas pela fé. Então, se até os gigantes espirituais derramaram lágrimas, por que você deveria se sentir menos?
Talvez as lágrimas que você tem derramado no secreto sejam a prova de que Deus já está te fortalecendo. Elas não diminuem a sua fé, elas aprofundam a sua dependência. E aqui eu quero que você pense em algo. Jesus chorou diante de um túmulo, mas logo depois ele deu uma ordem que mudou a história. Isso prova que lágrimas e autoridade não se anulam, elas podem andar juntas. Você pode chorar e ao mesmo tempo declarar vitória. Você pode sentir dor e, ao mesmo tempo, ter fé. Agora, se até o Salvador do mundo mostrou força no meio das lágrimas, será que não está na hora de você também deixar Deus transformar o seu choro em poder? Tem uma coisa que sempre me chama a atenção nessa história. Jesus chorou, mas não ficou só nisso. Logo depois das lágrimas, veio o maior milagre daquela aldeia. Ou seja, o choro não foi o fim, foi a preparação. Foi como se cada lágrima derramada diante do túmulo tivesse pavimentado o caminho para o impossível acontecer. Em João 11, 43 e 44, depois de chorar, Jesus se levanta, olha para o sepulcro e grita em alta voz: Lázaro, vem para fora! E o que parecia impossível se torna realidade. Um homem morto há 4 dias sai andando, vivo de novo. Repara no detalhe. Primeiro vieram as lágrimas, depois veio a ordem que mudou tudo. Isso nos mostra que, muitas vezes, o milagre nasce do solo molhado pelo choro. É como se Jesus estivesse ensinando: não despreze o choro, porque ele pode ser o prelúdio da vitória. O problema é que a gente, no meio da dor, tende a achar que o choro é o fim da linha, que depois das lágrimas não tem mais nada. Mas a Bíblia prova exatamente o contrário. Muitas vezes o choro é só o início do que Deus vai fazer. Pense em quantas vezes você chorou em oração, com o coração apertado, achando que Deus não estava ouvindo. Mas de repente, algo aconteceu. Uma porta abriu, uma resposta chegou, um consolo inexplicável veio sobre você. Isso não é coincidência. Isso é o padrão de Deus. Primeiro, ele recolhe as lágrimas. Depois, ele libera o milagre. E olha que interessante. Marta e Maria queriam que Jesus tivesse chegado antes, quando Lázaro ainda estava doente. Elas achavam que o milagre só poderia acontecer se fosse na hora certa, no tempo delas. Mas Jesus mostrou que mesmo quando parece tarde demais, ele ainda tem poder para reverter a situação. Ele chorou junto, mas não ficou preso ao luto. Ele transformou aquele cenário de morte em palco de glória. Isso fala muito com a gente, porque quantas vezes achamos que já é tarde, que não tem mais jeito? Talvez você olhe para sua vida e veja áreas que parecem mortas. Um relacionamento quebrado, um sonho enterrado, uma esperança apagada. E você pensa: já chorei demais por isso. Acabou. Mas Jesus está dizendo: ainda não acabou. As lágrimas que você derramou vão abrir espaço para eu agir. O Salmo 35 resume isso de um jeito lindo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, o choro não é eterno, ele é temporário. Ele prepara o terreno para a alegria chegar. E foi exatamente isso que aconteceu em Betânia. Primeiro, a noite de lágrimas. Depois, a manhã de alegria, quando Lázaro saiu do túmulo. E tem mais, Jesus não precisava chorar para ressuscitar Lázaro. Ele podia ter simplesmente dado a ordem, mas ele escolheu mostrar que existe um processo. Ele quis nos ensinar que antes da glória pode haver lágrimas. Antes da vitória pode haver dor. E tudo bem, porque no final o milagre chega. Então, se você está vivendo um tempo de choro, não desanima. Pode ser que seja exatamente o prelúdio do milagre que Deus já preparou. Suas lágrimas não são desperdiçadas. Elas estão regando o terreno daquilo que vai florescer. Agora, se o choro de Jesus abriu caminho para a vida vencer a morte, será que o seu choro também não pode ser o anúncio de que algo poderoso está prestes a acontecer na sua história? Você já percebeu como, depois de um choro profundo, a alma parece mais leve? É como se o peso que estava esmagando o coração fosse derramado junto com as lágrimas. Isso não é só psicológico, é espiritual também, porque as lágrimas têm o poder de nos aproximar de Deus. Olha o que a palavra diz em Salmo 35. O choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo não é poesia vazia, ele é experiência real. O choro é parte do processo, mas nunca é o fim. Ele abre caminho para a alegria, para a cura e para a presença de Deus. Muitas vezes, no meio da correria, das distrações e até mesmo da religiosidade, a gente tenta segurar tudo sozinho. Só que é no momento em que o coração quebra e os olhos se enchem de lágrimas que a gente se rende de verdade. E essa rendição cria uma conexão direta com o Pai. Porque quando as palavras não bastam, as lágrimas falam por nós. Eu lembro de ouvir uma irmã da igreja contando que o momento mais transformador da vida dela não foi quando alguém pregou para ela, nem quando ela ouviu um louvor. Foi quando, sozinha no quarto, ela caiu de joelhos, chorou diante de Deus e sentiu a presença dele como nunca antes. Ela dizia: "Eu não falava nada, só chorava, mas parecia que Deus estava sentado do meu lado, segurando minha mão. E isso é real demais, porque o Espírito Santo é chamado de Consolador, João 14, 26. E consolo não é teoria, é presença. Não é explicação lógica, é toque no coração. Quando você chora em oração, o Espírito Santo vem e traduz essas lágrimas diante de Deus. Romanos 8,26 diz que até quando não sabemos orar como convém, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até o seu choro vira intercessão no céu. E olha que curioso, as lágrimas em oração têm o poder de transformar ambientes. Talvez você já tenha sentido isso. Você entra na presença de Deus com um peso gigante, começa a chorar e de repente algo muda. O coração encontra paz, a mente clareia, o fardo parece mais leve. Isso não é coincidência, é porque as lágrimas abriram espaço para a presença de Deus agir. E mais, chorar diante de Deus não te afasta da fé. Pelo contrário, te aproxima. Porque quem chora diante dele está reconhecendo: eu não consigo sozinho, eu preciso de ti. E esse é o tipo de oração que toca o coração de Deus. A Bíblia mostra isso várias vezes. Ana chorou no templo pedindo um filho e Deus lhe deu Samuel. 1 Samuel 1:10. Davi disse: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Salmo 42:3. Mas também declarou que Deus o restaurava. Ou seja, cada lágrima derramada no altar do Senhor foi resposta na vida deles. Talvez você esteja passando por uma temporada de lágrimas, mas não veja isso como sinal de fraqueza espiritual. Veja como sinal de intimidade, porque quanto mais você chora diante de Deus, mais perto você está do coração dele. E aqui vai um lembrete poderoso. Ninguém que se aproxima de Deus em lágrimas sai de mãos vazias. Você pode até não receber imediatamente a resposta que espera, mas sempre recebe a presença que sustenta. E muitas vezes, essa presença é mais transformadora do que qualquer milagre externo. Então, da próxima vez que as lágrimas rolarem durante a oração, não se sinta mal, não se sinta fraco. Lembre-se, essas lágrimas estão aproximando você do Pai, estão te tornando íntimo dele. Agora, se as suas lágrimas são capazes de abrir esse nível de intimidade com Deus, será que não está na hora de você parar de segurá-las e deixar que elas corram livremente diante dele? Tem uma coisa que Jesus ensinou que muita gente esquece. Existe poder no secreto. Lá em Mateus 6,6 ele disse: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê o que está em secreto, te recompensará publicamente. Agora, pensa nisso aplicado ao choro. Quantas vezes a gente segura as lágrimas em público, mas quando chega no quarto, no silêncio, elas simplesmente não conseguem ser contidas? Pois é nesse momento que acontece algo poderoso. O Pai vê. Ninguém mais pode ver, ninguém mais entende, mas Deus vê. E o mais incrível é que no secreto não existe máscara. Na frente dos outros, a gente até tenta se controlar, manter a pose, dizer que tá tudo bem. Mas quando fecha a porta e tá só você e Deus, não tem fingimento. As lágrimas descem porque o coração não aguenta mais segurar. E é justamente nessa sinceridade que Deus derrama a presença dele. E eu conheço testemunhos de gente que teve experiências sobrenaturais nesse lugar de choro secreto. Pessoas que entraram no quarto destruídas
em lágrimas e saíram dali renovadas, com uma paz inexplicável, porque o secreto é o ambiente onde Deus revela coisas que não mostra em público. Lembra de Ana? Em 1 Samuel 1,13, ela orava no templo, mas ninguém ouvia suas palavras. Só os lábios se moviam, porque a oração dela era misturada com lágrimas. O sacerdote até achou que ela estava bêbada, mas Deus entendeu cada lágrima e respondeu com o nascimento de Samuel. Ou seja, as lágrimas no secreto carregam o poder de transformar histórias. E olha só, quando você chora diante de Deus no secreto, você está construindo um altar invisível. Pode ser que ninguém saiba, ninguém veja, mas o céu inteiro registra. E mais cedo ou mais tarde, esse choro vai se transformar em testemunho público. É por isso que Jesus disse que o Pai recompensaria publicamente. Eu sei que tem muita gente que só valoriza o que aparece, o que é visível, mas no reino de Deus é o contrário. As maiores batalhas são vencidas no secreto, de joelhos, com lágrimas que ninguém vê. E são essas lágrimas que fazem com que, no tempo certo, Deus manifeste a vitória, de forma visível. Então, se você tem chorado sozinho, achando que ninguém percebe, lembre-se, Deus não apenas percebe, Ele se envolve. Ele está do seu lado, no quarto, enxugando cada lágrima. E mais do que isso, Ele está usando essas lágrimas como sementes de algo que ainda vai florescer. O Salmo 126,6 diz: Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Ou seja, o choro no secreto nunca é em vão. Ele é a preparação para a colheita que Deus vai te entregar. E aqui vai o segredo. Muitas das maiores vitórias da sua vida não vão começar no palco, na frente de todo mundo. Vão começar no quarto, de joelhos, com lágrimas escorrendo. É ali que Deus ouve. É ali que Deus age. Agora, será que as lágrimas que você tem derramado em silêncio não são exatamente um ingrediente que Deus está usando para preparar o milagre que vai ser visto por todos? Tem uma coisa que às vezes a gente esquece. Jesus não chorou só lá em Betânia, diante do túmulo de Lázaro. Ele continua chorando conosco, hoje, através da presença do Espírito Santo. E isso é algo tão profundo, porque significa que você nunca derrama uma lágrima sozinho. Romanos 8,26 explica isso de um jeito poderoso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você está sem forças até para falar, quando tudo que sai são lágrimas, o Espírito Santo traduz esse choro em oração perfeita diante de Deus. É como se ele dissesse: Pai, olha o coração do teu filho. Ele não consegue falar, mas eu estou intercedendo por ele agora. Isso muda completamente a forma como a gente encara a dor. Porque a sensação mais difícil do sofrimento é a solidão, né? Aquela ideia de que ninguém entende, ninguém vê, ninguém se importa. Mas quando você entende que Jesus, através do Espírito, sente junto com você, tudo muda. Ele não está distante, ele está no meio do choro, segurando sua mão. Eu já ouvi gente dizendo: parece que Deus se esqueceu de mim, porque eu oro, eu choro e nada acontece. Mas deixa eu te lembrar, o silêncio de Deus não é ausência. Ele está presente mesmo quando você não sente. Ele está enxugando lágrimas mesmo quando você acha que ninguém está vendo. Olha o que o salmista disse em Salmo 34,18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso é promessa. Quando você está quebrado, chorando, se sentindo no fundo do poço, é exatamente aí que ele se aproxima mais. E é lindo perceber como Jesus mostrou isso em toda a caminhada. Ele chorou diante de Jerusalém, Lucas 19,41, porque se importava com a cidade. Ele chorou por Lázaro, porque amava a família. Ele orou em lágrimas no Getsêmani, porque sabia o peso que estava prestes a carregar. Ou seja, ele não ignora o sofrimento humano, ele participa dele. Talvez hoje você precise ouvir isso. As suas lágrimas não são sinais de abandono, são sinais de que Jesus está no mesmo lugar que você, chorando junto. É como se ele dissesse: eu não vou deixar você passar por isso sozinho. Eu tô aqui. E olha só, tem algo ainda mais incrível. Quando Jesus chora conosco, ele não só compartilha da dor, mas também prepara o consolo. João 14,16 diz:
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse Consolador é o Espírito Santo, que vem para enxugar lágrimas, fortalecer corações e renovar esperanças. Então, mesmo que a dor seja real, você não precisa enfrentá-la sozinho. Existe alguém que entende cada detalhe do que você sente, alguém que chora junto com você e que, ao mesmo tempo, tem poder para transformar essa dor em vitória. Agora, se Jesus chorou com Marta e Maria e continua chorando comigo e com você hoje, será que não está na hora de você permitir que ele transforme suas lágrimas em consolo e esperança? Uma das coisas mais poderosas que a gente aprende com o choro de Jesus é que lágrimas nunca são o fim da história. Pelo contrário, muitas vezes elas são o início de algo que vai virar testemunho. É como se Deus pegasse aquilo que você viveu em dor e transformasse em uma mensagem viva para tocar outras pessoas. Olha o que Apocalipse 21:4 promete. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a certeza final da nossa fé. O choro não é eterno. Ele vai ter um fim. Mas até que esse dia chegue, Deus usa as lágrimas como sementes de transformação aqui e agora. Pensa na história de Lázaro. O choro de Marta, Maria e até de Jesus não terminou no luto, terminou em testemunho. Porque depois que Lázaro saiu do túmulo, todo mundo que viu passou a acreditar ainda mais em quem Jesus era. Ou seja, a dor daquela família virou prova pública do poder de Deus. E é isso que acontece conosco também. Talvez hoje você esteja chorando por causa de algo que parece insuportável. Mas deixa eu te lembrar, o que hoje é lágrima, amanhã pode ser testemunho. A dor que hoje te aperta pode se tornar a história que vai inspirar outras pessoas. Eu já vi isso de perto. Gente que chorou noites e noites pedindo a restauração de um casamento e depois que Deus fez a obra, o testemunho deles fortaleceu outras famílias. Pessoas que choraram por um filho perdido nas drogas e anos depois puderam testemunhar a libertação. Cada lágrima que parecia desperdiçada se transformou em parte do legado espiritual deles. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque o mundo até pode duvidar das nossas palavras, mas não pode duvidar de um testemunho vivo. Quando alguém olha para sua vida e vê a transformação, isso fala mais alto do que qualquer discurso. E muitas vezes, essa transformação começa nas lágrimas. Jesus mesmo disse em João 16:20, em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ou seja, o próprio Cristo garante que a tristeza não é para sempre. Ela é matéria-prima para o milagre da alegria. E tem mais. Quando Deus transforma lágrimas em testemunho, Ele não só muda a sua vida, mas também impacta quem está ao redor. Assim como muita gente creu em Jesus depois da ressurreição de Lázaro, muitas pessoas podem ser alcançadas através daquilo que você já chorou. O seu processo não é só sobre você, é sobre todos que serão tocados pela sua história. Então, não despreze o que você tem vivido. Talvez as lágrimas de hoje sejam a mensagem de esperança de amanhã. Talvez a dor que você sente agora seja exatamente a porta que vai abrir ministérios, curas e milagres. E lembra, Deus não desperdiça nada, nem mesmo as lágrimas. Ele recolhe todas, Ele transforma todas e no tempo certo, Ele mostra o propósito delas. Agora, se até o choro de Betânia se transformou em testemunho para uma cidade inteira, será que as lágrimas que você tem derramado não podem ser o testemunho que vai marcar gerações? Chegamos ao ponto mais especial dessa reflexão. Depois de mergulhar nas lágrimas de Jesus, de entender a compaixão, a força e o poder que elas carregam, eu quero te convidar agora a orar comigo. Não precisa ser uma oração longa ou complicada, apenas um momento de entrega sincera diante de Deus. Fecha seus olhos aí onde você está e se permita viver esse momento. Senhor, nós chegamos diante de Ti com o coração aberto. Tu és o Deus que chorou diante da dor humana,
e por isso sabemos que nossas lágrimas não são desperdiçadas. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que tem chorado em silêncio. Tu conheces cada lágrima, cada dor, cada pedido escondido no coração. Senhor, assim como Jesus se comoveu em Betânia, move o teu coração agora por cada vida que está diante de ti. Traz consolo, traz paz, traz esperança. Que essas lágrimas que têm caído sejam sementes de um futuro cheio de vitória. Que a alegria prometida no Salmo 35 venha sobre eles. Mesmo que o choro dure a noite, que a alegria do Senhor venha ao amanhecer. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo abrace cada coração neste momento. Que ninguém se sinta sozinho, mas que perceba a Tua presença real, trazendo alívio e força. Onde há dor, coloca cura. Onde há desespero, coloca fé. Onde há morte, traz vida. E que cada lágrima derramada seja transformada em testemunho vivo da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amigo, amiga, se essa oração falou com você, se você sentiu o toque de Deus no meio dela, eu quero te encorajar a não parar por aqui. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, então eu te faço um convite bem simples e sincero. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like. Não é só para fortalecer o canal, é porque toda vez que uma mensagem como essa chegar, você vai estar preparado para receber mais consolo, mais palavra, mais presença de Deus. E se essa mensagem tocou você, compartilha com alguém que precisa ser lembrado de que Jesus também chora com a gente. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Porque no fim das contas, o que a gente aprendeu aqui é que nenhuma lágrima é perdida. Todas têm um propósito. E quem caminha com Jesus sempre pode esperar que depois das lágrimas venha a vitória.